Já aconteceu com você de você estar vendo um vídeo, que você está aprendendo alguma coisa, alguma notícia, alguma informação que para você é bastante relevante, a pessoa tem toda uma desenvoltura e ela te envolve, ela te explica e ela te convence daquilo que ela está falando, né? E você fala, nossa, essa informação é muito importante para mim, né? É uma informação que eu estava procurando, que eu estava necessitando, está modificando a minha vida. Que profundidade essa pessoa traz essa informação, né? Que transformadora é essa informação e que pessoa maravilhosa que está trazendo, que está compartilhando o conhecimento de vida dela, a experiência dela, é, a, toda a bagagem que ela carrega, né? E aí a gente olha aquele vídeo e se encanta e fica aí maravilhado e segue a pessoa, compartilha aquele conhecimento e dá like, comenta, todas essas coisas. Você já parou assim? Não sei se isso já aconteceu com você, comigo acontece com muita frequência. Na verdade, hoje em dia eu tenho uma visão muito mais apurada para isso. Eu paro e penso o seguinte: quantos anos tem essa pessoa aí que está me passando uma informação, né? Quantos anos tem? Quem é essa pessoa? Da onde ela veio? Da onde ela tirou essa informação, esse conhecimento, né? Quem é esse ser humano aí? A primeira pergunta que sempre me vem na cabeça é que idade essa pessoa tem. Geralmente ela é muito nova, né? E se a gente olha para nós mesmos, quando a gente tinha a idade daquela pessoa, a gente tinha capacidade de transmitir, às vezes, um conhecimento, né? A gente tinha capacidade de, de ensinar algo a alguém. E aí eu fico vendo e fico assim, cara, a gente está sendo educado por adolescentes, por crianças, por jovens, sabe? Até aí tudo bem, né? Não vou dar uma de tipo, né? Me fazendo de velho, de que tipo, tudo que é novo não presta. Mas aí, de repente, uma certa inversão. Porque eu penso, gente, será que no passado a gente não aprendia as coisas com os mais velhos? Porque eles vinham de uma experiência, de um aprendizado que eles tinham tido e de uma experiência de vida e muitas vezes prática, para então que eles chegassem e passassem algum conhecimento para nós, através das vivências deles. E que hoje em dia as coisas parecem que estão um pouco invertidas, né? A gente, de todas as idades, inclusive mais velhas, estamos consumindo e aprendendo muitas vezes com pessoas muito mais novas e que não têm conhecimento e experiência e bagagem para passar uma informação confiável, minimamente confiável, né? E eu fico muito, porque assim, se a gente lembra o jovem, né? Quando a gente é jovem, bem jovem, a gente tem muitas certezas, né? A gente também tem muitas dúvidas, mas as coisas que a gente tem certeza, a gente tem muita certeza, né? E na maioria das vezes essas certezas elas caem por terra com o passar do tempo, né? E aí quando a gente vê na internet esses jovens ensinando milhões de coisas, né, para todo mundo, eles estão muito certos daquilo que eles estão falando, por isso mesmo eles convencem a gente. Só que eles estão certos, eles estão se baseando em uma coisa que vai cair por terra nos próximos anos, né? Eles não têm vivência, eles não têm maturidade, não têm sabedoria, né? Que isso só vai vindo com o tempo, com a idade, né? E aí eu fico pensando muito assim, cara, muitas dessas pessoas, elas vão se arrepender do que elas postaram na internet, porque elas vão mudar de opinião e elas vão ver que aquilo que elas defenderam com unhas e dentes, com o passar do tempo, não vão servir para mais nada. Elas
não vão nem acreditar naquilo mais e de repente vão se arrepender de ter convencido tantas pessoas, às vezes muito mais velhas do que elas, a fazerem algo, né? Porque para elas aquilo já não vai nem fazer mais sentido. Então, hoje em dia eu fico muito observando o que eu consumo na internet para ver muito qual é a idade daquela pessoa, que vivência de vida aquela pessoa tem. Eu vejo pessoas muito jovens, 20 e pouquinhos anos, ensinando coisas que, obviamente, elas só estão copiando e colando, sabe? Porque experiência mesmo de vida não tem, né? É muito um copia e cola. Vi no vídeo do lado, tô falando aqui nesse vídeo para ganhar dinheiro ou visualização, seja o que for, né? Mas não tem como confiar que aquela pessoa teve uma vivência, ela teve, sabe, ela sabe o que ela tá falando. Isso é muito doido, né? Isso é uma boa reflexão. Fora a vergonha que a gente fica, né? Eu não sei, acho que muita gente já passou por isso. Cara, eu preciso descobrir tal coisa, como resolver tal problema, aí eu entro na internet, busco lá a solução, e aí um garoto de 15 anos me ensina como resolver uma coisa na minha vida, sabe? Aí a humilhação vem. A humilhação vem, você se sente, nossa, né? Eu preciso da ajuda de uma criança para poder resolver um problema na minha vida. A humilhação sempre vem. Um dia a gente passa por isso. E aí eu me sinto meio enganado, sabe? Eu não sei se você se sente também. É meio frustrante, porque eu gostaria de estar recebendo conhecimento de pessoas que tivessem realmente aquele conhecimento, sabe? E não que fosse um copia-cola, né? Isso na internet é muito forte, né? Como que as pessoas, como que os discursos são copiados, né? Eu percebi isso há um tempo atrás, como que as pessoas apenas repetem exatamente o que as outras falam e não mudam nem as palavras, sabe? Não há essa preocupação de nada original, né? As pessoas, elas simplesmente elas não digerem aquela informação e fazem algo novo dentro delas, né? Aperfeiçoar aquela informação, desenvolver, mastigar, engolir e botar para fora, né? Isso não acontece. Ela simplesmente achou aquela informação interessante, né? Aquele conteúdo, aquele conhecimento interessante, e ela simplesmente replica, né? Ela vira ali uma pessoa, é como se fosse um repórter lendo notícias, né? Eu acho que é meio que essa imagem que vem na minha cabeça. Ela está apenas lendo um teleprompter, né? Que é aquele negócio onde as letrinhas sobem com a informação. Ela mesma nem sabe direito, nem assimila aquilo direito para ela. Não raciocina em cima daquilo. Isso acontece muito nesses discursos políticos, né? É muito interessante isso. Como que as pessoas não param para pensar no que elas estão falando, no que elas estão defendendo. Elas não param. Elas só repetem, né? E repetem com as mesmas palavras, os mesmos argumentos, né? E você vê assim que por mais que elas estejam bebendo de fontes que estudaram, né? Que realmente se aprofundaram em algum tema, para mim não adianta nada você, sei lá, ler um livro e apenas replicar aquele conhecimento. Para mim, o ideal é você ler um livro, raciocinar, mudar aquilo dentro de você, né? Estruturar, reestruturar, redesenhar, lapidar aquelas informações e trazer uma coisa nova para fora. É assim mais ou menos que eu vejo. Eu sempre achei muito estranho simplesmente você replicar conhecimentos. Porque aí você está acrescentando o quê? Tudo bem, você está divulgando, né?
Mas para o seu próprio bem, para a sua própria evolução, você não está desenvolvendo o seu cérebro. Tudo bem, você está acumulando conhecimento, mas você não está gerando conhecimento. Você está divulgando só, né? Você está replicando. Agora, você mesmo desenvolver, isso é muito interessante. Como que nós, seres humanos, como nós pessoas, né, que vivemos aí no mundo, no dia a dia, estamos com tudo já mastigado pra gente. A gente já está com tudo mastigado. A gente não tem... É muito doido a gente pensar nisso, né? Que a gente não tem que pensar em nada. A gente não desenvolve o nosso raciocínio. A gente não desenvolve... Quando a gente sai pra rua, tudo já está decidido pra gente. Quando a gente vai fazer alguma coisa, qualquer coisa, tudo já está decidido. Eu não tenho como descobrir nada por mim mesmo. Você já parou para pensar nisso? Que a gente não tem como descobrir nada? Até pra gente ir, sei lá, vou pra praia. Você entra na internet, você descobre o ônibus, qual praia é melhor, qual é a mais bonita, você vai ver as fotos da praia, o vídeo da praia, os comentários da praia, se tem sol, se não tem sol, se é água limpa, se é água gelada, se é água quente. Você já descobre tudo antes. Você já sabe que horas o ônibus passa, se você vai pegar o Uber, quanto vai gastar, se lá tem alguma coisa para comer. Você já sabe de tudo antes. Porque todo mundo já te passou essas informações. Então você mesmo nunca descobre nada. Você mesmo não pode ter o seu momento de descobrir algo e aprender algo sozinho. Tipo assim, nossa, como faz para chegar naquela praia? Não sei. Eu sei que tem um ônibus que vai para aquela região. Vou pegar aquele ônibus e vou ver onde que eu salto, né? Onde que eu desço. Quando eu chegar lá, eu descubro se a praia é boa, se não é. Eu descubro se tem um lugar para comer. Eu descubro se a água é fria, se a água é quente, se tem muita gente ou não. Eu ter esse momento de descoberta, ter esse momento de algo novo sendo, né? Isso para tudo. Esse daí é só um exemplo da praia. Mas, por exemplo, se você vai em algum lugar, algum evento, qualquer coisa assim que você vá se deslocar, você não tem mais o direito de descobrir nada. Porque tudo já foi descoberto, já foi passado, você já sabe exatamente o que é. Até quando você vai comprar alguma coisa, a gente já sabe exatamente o que é. A gente não tem nem como descobrir se aquilo vai ser bom, né? A gente já sabe se é bom, se é ruim. E a gente acaba não descobrindo nada na vida. E aí eu acho que o nosso cérebro, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de se desenvolver fica limitada. Porque a gente não temos mais essa oportunidade de sermos surpreendidos e de termos uma experiência genuinamente sem expectativa. Ou até podemos ter uma expectativa na nossa cabeça, né? Mas sem informações de terceiros, né? A gente está sempre muito bem influenciado por terceiros. A gente sempre está muito bem influenciado e muito bem, já se sabe exatamente o que vai ser, sabe? E eu acho que isso empobrece bastante a nossa vida, né? Aconteceu uma coisa com a minha mãe no outro dia, eu não estou lembrando agora, mas era algo nesse sentido, né? De descobrir sozinho. A gente não descobre. Igual, por exemplo, fazer uma receita, né, de comida. A gente vai atrás dos ingredientes, da receita, de como faz, como é, quanto tempo fica e tal. A gente não cria receitas em casa. Claro, deve ter um ou outro que cria, mas no geral a gente não cria. A gente não faz igual as pessoas que inventaram essas receitas. Pensa só, pessoas inventaram aquilo, elas foram misturando coisa,
até que uma hora saiu uma coisa boa. A gente não fez isso. E a gente talvez nunca venha a fazer. Ter essa possibilidade de você simplesmente tentar inventar alguma coisa. A gente está tão desacostumado em inventar coisas, porque já foi tudo inventado, que eu acho que isso realmente deixa a nossa consciência, conhecimento, tudo fica mais limitado, porque a gente não inventa nada. Já está tudo pronto, alguém já inventou. A gente só pega e usa. O que a gente pode inventar? O que a gente pode fazer sem informação dos outros? Sem influência dos outros? O que a gente é capaz de fazer sem saber e fazer sem saber? Não tentar saber antes, simplesmente descobrir uma forma de fazer aquilo. Olhar para alguma coisa e pensar, como que eu resolvo isso, né? A gente logo já olha na internet atualmente, né? Em outros tempos, de repente, eu buscava informações de lugares. Mas é igual assim, há grandes professores, grandes mestres, filósofos. É muito interessante, né? Você vê, às vezes na internet tem muitas citações a filósofos, né? Que pensaram sobre a vida, psicólogos que estudaram, conhecimento, médicos e tudo mais. Mas e você, né? Qual conhecimento você conseguiu desenvolver dentro da sua cabeça? Que filosofia, através de você observar a vida e não de que um filósofo te trouxe? Não de que uma pessoa incrível da internet, um psicólogo maravilhoso, um filósofo maravilhoso, uma filósofa, uma pessoa maravilhosa da internet te trouxe um conhecimento baseado em estudos que ele fez, né? Ao invés de você estudar, né, ao invés de você ler autores e tudo mais, olha para a sua vida e pensa, o que eu consigo desenvolver de conhecimento? O que eu consigo olhar para o mundo ao meu redor e pensar, cara, o mundo eu acho que funciona assim, né? Como que a gente não faz isso? Isso não é interessante? Porque de repente, em outras épocas em que não existia tantas informações, as pessoas produziam esse conhecimento, né? E agora a gente tem que produzir, a gente não produz, né? A gente não desenvolve a nossa capacidade de olhar o mundo e pensar. Nossa, as estrelas do céu, o sol, a lua, né? Para que serve isso, né? A gente não desenvolve os sentimentos, por que eu sinto isso? A gente já vai buscar lá, psicólogo tal, filósofo, médico, não sei o que, disse isso, é isso. A gente não tenta raciocinar sobre o que a gente está sentindo, igual o nosso corpo, né? Se a gente sente dor e tal, a gente vai ver no médico, vai ver na internet, a gente não tenta entender, porra, por que eu estou sentindo isso, né? O que eu fiz para sentir isso? Da onde vem? Por que aconteceu agora? A gente não observa, a gente quer que alguém venha e fale pra gente. A gente não quer observar o mundo e tentar entender. E tentar criar explicações, né? Isso é algo interessante a se pensar.